E aí, conta pra mim, aonde você estaria hoje se algum fato no seu passado tivesse sido completamente diferente? Responde pra mim, eu vou adorar saber a a sua percepção sobre isso e eu vou também te ajudar a entender onde eu quero chegar com essa pergunta. Bom, fato é que todas as situações que nos acontecem ao longo da nossa vida, elas fazem parte. E por mais que a gente julgue ser bom ou ruim, elas nos trazem algo para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa expandir, enfim, que a gente possa caminhar para frente quando a gente fala de evolução, de crescimento, ok? Então, essa é uma visão assim muito clara que eu desejo compartilhar contigo quando a gente fala de expansão, certo? Mas o que acontece na maioria das vezes? Acontece que a gente fica rodando algumas histórias internas e essas histórias internas fazem com que a gente fique preso, né, naquela determinada situação, ou que a gente fique apontando culpados, ou que a gente fique, enfim, usando isso como um pretexto para justificar algum ponto da nossa vida hoje que a gente não está tão realizado ainda. Só que fazendo um trabalho de resgatar partes nossa, e aqui eu falo sobre resgatar a nossa criança interior, eu consegui constatar, fazendo essa experiência comigo mesma, tá? Consegui constatar que tem alguns episódios da nossa vida em que a nossa criança, ela tinha um determinado olhar para aquela situação. E é muito bacana quando a gente consegue fazer um trabalho com a nossa criança interna e que a gente consegue não só trazer elementos de brincadeira, de criatividade, mas também que a gente pode sentar do lado dela e perguntar para ela: ei, criança, como é que são as tuas memórias? O que você lembra da sua infância? O que você recorda? Quais foram os momentos que você gostou da sua infância? Quais são os momentos em que você não gostou, enfim, não quis olhar ou teve medo? É muito curioso e aí eu também deixo aqui um convite para que você faça essa reflexão, para que você se imagine sentando ao lado da sua criança e conversando com ela, perguntando para ela quais são os fatos que ela recorda. É surpreendente. Por quê? Por que eu digo surpreendente? Porque tem muitas situações em que a gente não vai recordar, mas que quando a gente pergunta para nossa criança, ela recorda com detalhes. E tem algumas outras situações em que a gente percebe que a criança traumatizou, ela ficou presa ali, ela tem uma visão muito nebulosa, muito cinza daquela experiência. É uma situação que traz medo para ela. E aí, quando a gente se coloca nessa postura de adulto, a gente consegue olhar para essa situação que a criança está olhando e a gente consegue mostrar um outro ponto de vista para ela. Então, o que eu quero chegar aqui? Que conclusão que eu quero expor para você? É a conclusão que eu cheguei por esses dias do fato que tudo que aconteceu na minha infância e todas as histórias mais traumáticas, digamos assim, que a minha criança ficou ali presa, todas essas circunstâncias, elas me levam para a vida que eu tenho hoje. Todas essas situações elas foram perfeitas para que hoje eu pudesse ser a pessoa que eu sou. Uma pessoa que valoriza a vida, valoriza os relacionamentos, valoriza as conquistas
sejam quais forem, seja material, seja um crescimento emocional, seja um amadurecimento, enfim, toda essa percepção da vida hoje, nessa postura de adulto, tudo isso eu devo graças aos fatos que eu vivi, tudo que eu colho hoje de experiências, eu devo muito a essa trajetória de vida. E fazer esse trabalho em conjunto com a nossa criança é ainda mais valioso, porque a gente consegue, no meio desse caminho, também ressignificar muitas coisas. Porque o adulto que caminha junto com a sua criança tem muito mais felicidade, tem muito mais prosperidade, muito mais abundância, e não é só de dinheiro, é de um todo. É de um prazer de você sentir a vida acontecendo, de você se alegrar com cada experiência. E aí, quando a gente pode ressignificar, ajudar essa criança a olhar uma situação em que ela ficou com aquela memória mais cinza, aquela memória ruim, vamos dizer assim, é tão legal a gente poder mostrar para ela um outro ponto de vista, porque a criança, naquela inocência, naquela ingenuidade dela, sem poder alterar muitas vezes os fatos, como as coisas acontecem, porque ela é criança, ela depende de um pai, de uma mãe, de uma tia, uma madrinha, um padrinho, um avô, uma avó, um adulto que conduza ela. Então ela não tem muita escolha, ela não tem como transformar aquela situação em algo diferente, ela precisa viver aquilo ali. Só que muitas vezes ela fica presa com aquela memória, com aquela lembrança mais dolorida, digamos assim. E quando a gente pode perguntar para ela: ei, criança, quais são as suas memórias? E aí a gente recorda daquele fato em si e a gente consegue ajudar ela a enxergar aquela situação de uma outra forma. Traz um elemento a mais, traz uma beleza que aquela criança com aquela inocência toda, ela não conseguia enxergar. Ela enxergava tudo horroroso. Horroroso, horrível, nebuloso, cinza, né? E então, quando a gente está nessa postura do adulto, a gente consegue também ajudar essa criança a ressignificar essas histórias, porque na posição do adulto a gente se alegra com tudo o que aconteceu e a gente percebe que todas aquelas experiências ali foram necessárias para que hoje a gente esteja então no lugar em que a gente está. Faz sentido para você? Então, se faz sentido, eu gostaria que você comentasse comigo aqui abaixo nos comentários. Vou adorar saber também a sua opinião, o seu ponto de vista com relação a esse assunto. Foi um cair de fichas muito grande para mim que eu trago aqui para compartilhar contigo, porque eu acredito muito que quando a gente como é que eu vou usar a palavra? A gente está emaranhado, tá? Quando a gente sai desse emaranhado, né, que é as situações que a gente viveu no passado, que a gente consegue transmutar essas situações, a gente flui para a vida de uma forma muito mais livre. Então esse é o grande objetivo aqui, é trazer essa liberdade para você também. Pode ser que você hoje esteja vivendo alguma situação aí que te limita, que te bloqueia, que faz com que você não esteja vivendo a vida que você quer, que você imagina, que você sonha para você. E por isso eu deixo esse convite para você refletir sobre situações do seu passado, você trazer esse olhar para o seu passado e de você também perguntar para sua criança quais são as memórias que ela tem da infância e ter esse diálogo com ela, tá bom? Então, deixa aqui a sua opinião sobre esse assunto e certamente a gente vai voltar mais vezes para falar sobre isso, porque é um assunto muito amplo, mas eu não quis deixar de passar aqui, mesmo tarde, que é o horário que eu tô gravando esse vídeo, já é tarde da noite, mas para não perder esse time assim dessa fala, para ajudar você também aí no seu processo de evolução, tá bom? Então, um beijo grande, fica com Deus e compartilha comigo aí se fez
algum sentido para você essa fala.